Importante. Gilberto, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e eu quero saber qual a importância dessa campanha. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite e falar que a Record está de parabéns por falar sobre esse assunto, que, como você disse, é um tabu, mas que precisa ser enfrentado pela sociedade. E a melhor forma de enfrentar é levar conhecimento para a sociedade. E é o que a Record está fazendo. Em relação à campanha, essa campanha ela é exatamente buscando valorizar a vida e levar conhecimento para as pessoas que passam por questões relacionadas ao suicídio, né? Tanto na família quanto no sentido de pensar, de ter uma ideação suicida. E a principal questão dessa campanha é valorizar a fala. Como assim? Falar sobre o que as pessoas estão passando emocionalmente. Todos nós, ao longo da vida, passamos por dores emocionais, temos problemas ao longo da vida, e isso é difícil, muitas vezes, de lidar. Mas é necessário que nós possamos expressar esses sentimentos. E para isso, a gente, muitas vezes, busca alguém próximo, alguém do nosso convívio, alguém da família. Ou, caso isso não aconteça, que busque um auxílio profissional. Mas a grande questão é que nós precisamos urgente aprender a falar sobre os nossos sentimentos. Aquilo que dói, machuca. Que não é uma coisa muito fácil. Você falando assim, as pessoas podem pensar, mas dói em mim, não é em você. Quando eu falo sobre esse assunto, nem todo mundo me entende e aí prefere ficar no seu mundo ali fechado. Então, quando a gente fala um assunto desse de dor, de tristeza, a gente lembra também da depressão, que é uma das maiores causas que levam a pessoa a desistir da vida, desistir de enfrentar o seu dia a dia. Então, o que a gente pode também falar em relação à depressão, que hoje também está confrontando com essa questão? Sem dúvida. Os maiores índices de suicídios são de pessoas que têm depressão. E em relação à depressão, eu como profissional, o que eu vejo nessas pessoas que têm depressão? Essas pessoas, ao longo da vida, elas vão passando por traumas, alguns transtornos, frustrações. A gente vive numa sociedade que exige muito da gente, uma perfeição enorme da gente, e nem sempre a gente consegue lidar com isso. Essa frustração, esses sentimentos negativos, ao longo da vida, ele tem a capacidade de sugar a nossa felicidade, o nosso ânimo. E a depressão nada mais é do que um olhar para o futuro sem esperança de felicidade, de alegria. Por quê? Porque esses sentimentos que estão dentro da gente sugam isso. Então é importante tratar esses sentimentos. E tem um detalhe também, Gilberto, a gente está conversando aqui com a gente sobre o Setembro Amarelo, sobre essa campanha maravilhosa para ajudar pessoas que estão buscando a sua melhora, a sua saúde mental. Não é só uma atividade física, não é só acordar e olhar o céu, como o céu está bonito, a pessoa está lá triste. É preciso que a gente tenha essa consciência também, não é isso, Gilberto? Esse cuidado a ouvir a pessoa, a entender o que está acontecendo com ela. Não é tão simples. Não é simples, até porque nós não aprendemos nem a falar dos nossos sentimentos, nem a ouvir o sentimento alheio. Falar sobre emoções de certa forma, um tabu também na nossa sociedade. Até porque, muitas vezes, é entendido como uma fraqueza. Quando a gente é criança, lá pequenininho, muitas vezes a gente está chorando porque se machucou ou aconteceu alguma coisa, ou está chateado com alguma coisa, e as pessoas, os pais ou algum adulto fala, não chora, isso não é coisa de homem, isso não chora porque você tem que ser forte. Então, a própria sociedade, a cultura, incentiva que a gente acabe restringindo esse sentimento dentro de nós e não falando sobre ele. Só que a grande questão que todo mundo de casa tem que entender é que falar é um ato curativo das nossas emoções. Falar cura e organiza a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, nós precisamos aprender a falar. Quem está agora assistindo a RJ Record e pensa, como eu faço? Já que eu estou passando por alguma situação, não tenho como ir no psicólogo, não tenho como me tratar, não sei falar. Qual o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é buscar alguém de confiança na sua família, na sua residência, no convívio familiar ou algum amigo. E baseado nisso, eu coloco uma questão para a pessoa que vai ouvir, porque não adianta alguém querer falar e não ter quem ouça. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, quando a gente vai ouvir alguém, a gente ouve baseado no que nós temos dentro de nós. Ou seja, às vezes o que a outra pessoa está falando é alguma coisa simples para a gente e a gente acaba dizendo que não é nada demais, deixa para lá, vai passar.
A gente precisa aprender a ouvir. E a gente vai ouvir. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada a todos vocês. A RJ Record fica por aqui. É um assunto que se estende, mas muito obrigada a todos vocês pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.